A Justiça Eleitoral completa 70 anos de reinstalação no país e em Minas Gerais. Para se chegar à atual estrutura eleitoral, os brasileiros tiveram que percorrer um longo caminho. Quais foram as conquistas e quais são os desafios das eleições municipais do ano que vem? Que mudanças estão sendo preparadas? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Paulo César Dias, que assumiu no dia 25 de junho deste ano. Ele é magistrado há 33 anos e já passou por 4 comarcas: Tarumirim, Aimorés, Cuvelo e Belo Horizonte, onde está há 26 anos, dos quais 18 anos como desembargador. Foi também juiz eleitoral do TRE e passou pelo Tribunal de Alçada durante 5 anos. Doutor Paulo, obrigado pela presença, parabéns e sucesso aí no novo desafio do senhor aí, a todos vocês. Frente ao TRE. E realmente na Justiça Eleitoral a gente precisa de votos de sucesso. Com certeza, muitos votos, né? Isso aí. Muito bem. Nós teremos também os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito me ajudarão a entrevistá-lo, e o Pensamento Literário, em que só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no terceiro bloco. Pois bem, doutor Paulo, neste ano tivemos vários marcos importantes aí na Justiça Eleitoral. Um deles é que está completando 70 anos de reinstalação no país e também em Minas Gerais. Qual foi a importância dessa conquista? Essa conquista, não sei se o próprio Getúlio Vargas, na época, ele trouxe os problemas contrários à eleição, foi ditador no Brasil, não é? Estado Novo, 1935. Isso aí. 36. Posteriormente, ele próprio fez a abertura das eleições. Por isso que é os 70 ainda no anos. Governo dele? Ainda no governo 45, dele. Não é isso? E daí para cá nós tivemos uma evolução muito grande da Justiça Eleitoral. Como bem sabe, o voto das mulheres, o voto do analfabeto e assim por diante. E é por isso que a gente diz que é reinstalação e não instalação. Reinstalação por esse motivo, porque tinha as eleições anteriores. Exatamente. Foi muito difícil para a Justiça Eleitoral retomar a partir de 45, depois logo em seguida organizar uma eleição presidencial, perdeu os documentos, perdeu o cadastro, como é que fez para reorganizar esse trabalho? Eu não acredito que, não é da minha época, mas eu acredito que pela história, né, as eleições correram com tranquilidade, vieram os novos candidatos, né, após Getúlio Vargas, após a morte de Getúlio Vargas, e surgiram uma evolução muito grande da Justiça Eleitoral daquela época. E isso significou também a retomada, então, do Estado de Direito no país. Do Estado de Direito. Muito bem. Doutor Paulo, eu imagino que não tenha sido nada fácil, né, nesse desafio da Justiça Eleitoral, e para esse ano que vem o senhor vai dirigir, talvez, as maiores eleições municipais que Minas Gerais já teve. Qual que é o tamanho desse desafio? Esse desafio é o tamanho da Justiça Eleitoral, na verdade, não é? Nós passamos ali pela Justiça Eleitoral um período, um tempo. Mas quem faz Justiça Eleitoral é um todo, não é? Eu acredito que com as conquistas tecnológicas existentes, hoje tornou-se mais fácil produzir e fazer uma eleição. Principalmente agora com a biometria, que eu acho que vai facilitar muito, vai afastar um tanto a questão relativa às falsificações, às questões de corrupção, acho que diminui muito do eleitorado. E essa biometria é a identificação digital, digital do eleitor, para evitar fraude, alguém possa votar no lugar dele. Exatamente. Não é isso? Doutor Paulo, nesse ano também, no mês passado até, o Código Eleitoral também completou 50 anos. Qual que é o significado desse código? O que ele representa hoje para os operadores do direito? Toda lei eleitoral, apesar das resoluções existentes e leis esparsas criadas pelo TSE e promulgadas, né, e sancionadas no Brasil, o Código Eleitoral é a fonte de tudo, da legislação eleitoral. Tudo está previsto no Código Eleitoral. Nas eleições vem a Lei 9.504, vem a Lei das Ineligibilidades, que é 64, vai complementar 64/90, mas todas elas têm uma base que é o Código Eleitoral. Entendi. O Código Eleitoral é como se fosse o Código Civil antigo. Entendi. Já diversas décadas, mas não perde o fato de ter 50 conteúdo, anos, não perde. de ter sido feito durante, por exemplo, o regime militar, a ditadura, não deixa ele superado, não? Não deixou superado, porque ele foi criado dentro de um princípio democrático, né? A intenção das eleições era a democracia, produzir. Que, apesar de o Estado de Direito ter sido também suprimido nesse período, a Justiça Eleitoral não foi extinta nessa época. Não foi extinta e permaneceu com aquelas ressalvas, mas
exatamente com as resoluções que foram criadas, os atos, né, impedindo determinados atos eleitorais, cargos eleitorais, mas tudo dentro do Código Eleitoral foi a previsão. E de lá para cá ele tem evoluído, tem ganhado atualizações, como por exemplo a mais recente é a da lei da ficha limpa, não é isso? Da ficha limpa. Como é que tem sido a adaptação da Justiça Eleitoral para atender essa nova demanda? Eu acho que trouxe pouca novidade a respeito disso, porque já existia essa ficha limpa, já existia dentro da punição, dentro do próprio Código Eleitoral e das leis complementares que vieram. Ela foi só uma adaptação, um impulso maior para que ele seja cumprida e que seja respeitado os princípios democráticos. Seu Ali, então, foi positiva também a formalização disso, sem dúvida, né? Sem dúvida. Voltando à questão da história do Código, que nós estamos falando dessa evolução, a partir desse Código Eleitoral de 70 anos também, ou de 45, se eu me corrija, por favor, é que também as mulheres passaram a ter os mesmos direitos dos homens na hora de votar? Mesmos direitos, essa evolução do direito das mulheres, eu não tenho muita certeza quando a mulher passou a ter o direito ao voto, mas foi logo depois do Estado Novo. Já com Juscelino Kubitschek, com Arthur Bernardes, as mulheres já votavam. Recuperando, então, aí, ganhando isonomia nesse sentido, né? Doutor Paulo, vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse sobre uma questão polêmica envolvendo o voto, que é a questão do voto obrigatório. Saber a opinião do senhor a respeito disso e é a reforma política que pode discutir isso ou não neste ano ainda. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre os 70 anos da Justiça Eleitoral em Minas e no Brasil. O nosso entrevistado é o desembargador Paulo César Dias, que assumiu recentemente a presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, no dia 25 de junho. Doutor Paulo, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito do voto obrigatório, essa polêmica que quase sempre retorna à época das eleições, à época da reforma política. O que o senhor acha a respeito disso? Discussões imensas existem a respeito do voto obrigatório. Se libera, se acaba com essa obrigatoriedade ou não. Agora, eu acho que o Brasil não é um país preparado ainda para que o voto seja facultativo. Eu acho que a exigência, a coercitividade do voto do eleitor, ela é essencial da justiça eleitoral hoje. É preciso que ele tenha apesar dos incentivos, mas ele precisa realmente participar. Porque a nossa cultura é uma cultura diferenciada relativamente. Não é um país em desenvolvimento como é. Eu acho que todos têm que participar desse ato de civismo e de democrático. Né? Até criar essa consciência dessa participação. Exatamente. Né? Espontânea. Doutor Paulo, no momento o Congresso Nacional está aí discutindo alguns pontos da reforma política e eleitoral para o ano que vem. Na opinião do senhor, que mudanças seriam necessárias para tornar o processo mais eficiente, mais transparente e que possa ser fiel traduzindo aí ao que pensa o cidadão? Eu acho que diversos fatores estão sendo discutidos, diversas etapas no Congresso Nacional. Uma das principais, no meu modo de ver, na discussão hoje na Câmara e do Senado, é a propaganda eleitoral, relativamente à propaganda da campanha pelas empresas, da colaboração das empresas brasileiras e do particular. Então, o senhor se refere então às doações de campanha. As doações de campanha. Em dinheiro, né? Exato. Você acha que ela pode ser jurídica ou tem que ser pessoa física? Eu acho que tem as duas, já o princípio do Brasil, a eleição brasileira já permite as duas. Além do público, né? Que tem as duas doações, também, né? Não é? As duas doações são permitidas dentro do Brasil. Agora, a discussão maior está agora em percentuais, que é acabar deixando no mesmo, só fixar o teto da campanha de pessoas jurídicas. Sim. Mas fizeram uma coisa de distribuição muito válida, que eu penso que sim, porque não pode ser doado para uma sigla somente, mas sim pelo menos 4.
E esse também é o grande desafio do Tribunal Regional Eleitoral durante as eleições, que é conter o abuso econômico, o poder político, o poder econômico e às vezes o poder da máquina pública também. A luta do Tribunal Eleitoral, dentro das suas comissões de propaganda eleitoral, que regem tudo, é exatamente conter o abuso. É a propaganda desordenada, a propaganda anterior às eleições, que são proibidas, as propagandas que envolvem um dinheiro muito grande, muito alto na campanha, desproporcional a determinados candidatos e outros não. E o TRE está cada vez mais preparado. Mais eficiente nisso. E mais eficiente para lidar até com esse caixa 2. Como é que ele se prepara cada vez mais para cercar e evitar esse tipo de abuso? Nós temos diversas comissões dentro do sistema que vêm a coibir isso. Nós temos os controles das contas dos partidos, os depósitos que têm que ser feitos em contas bancárias e uma fiscalização reiterada a respeito da matéria. E tem apoio também da Receita Federal. Da Receita Federal, dos órgãos públicos principalmente. Muito bem. Eu falei sobre o uso da máquina pública e, naturalmente, uma discussão que está avançando no Congresso é sobre o fim da reeleição. O senhor acha que ela é uma medida saneadora? É necessário mesmo? Na verdade, eu penso que reeleição, o candidato no primeiro mandato, ele é o candidato X. Na reeleição, ele modifica todo o sistema de governo. Então, ele prepara no primeiro mandato para a próxima. Então, eu sou contra a reeleição. Eu acho que ela deve realmente ser aprovada no Senado, agora que passou na Câmara, né, o corte da reeleição. Eu acredito que vai ser de grande valia, de grande benefício para a Justiça Eleitoral, essa questão relativamente à reeleição, à proibição. Em boa parte atrasa a desigualdade na disputa entre aquele que está com o mandato, está com o cargo, e aquele que está disputando. A própria campanha, os senhores viram aí na campanha presidencial, de governadores e do país inteiro, a dificuldade que tem o adversário do governador, do presidente, de se reeleger. As propagandas difíceis de ser contidas. Os atos do próprio presidente, do próprio governador, do próprio prefeito são difíceis de ter uma contenção. Difícil separar entre o presidente e o candidato, né? Nem todos aqueles atos são proibidos pela justiça, mas beneficiam o candidato. Entendi. Acaba criando essa distorção. Uma distorção. Né? Entendi. E além dessa, digamos, essa subliminar, meio subjetiva, existem outras fraudes no sistema ainda, no alistamento eleitoral, por exemplo, que de vez em quando o TRE faz recadastramento, né? Existe fraude, sim. Existem eleitores que são de outros municípios que fazem inscrição com declarações falsas. Isso é tudo punido pela Justiça Eleitoral e muito. Porque nós procuramos de toda forma reter isso, acabar com esta desigualdade partidária. Porque o candidato de maior poder econômico, ele busca eleitores fora, fazem novamente o recadastramento, procura recadastrar, transferir o eleitor para um determinado distrito, uma determinada cidade, que eu acho que isso traz prejuízo. Muito bem. Eu vou ampliar o nosso debate, eu vou convidar agora os estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário Newton Paiva para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, a primeira pergunta. Eu gostaria de saber sobre a questão da aplicação da teoria da perda de uma chance no caso de abuso por parte dos adversários. Essa teoria da perda de uma chance ela é muito importante. Vocês que são estudantes devem saber disso. Nós, juízes, pouco lidamos com essa teoria, porque ela não é divulgada no Brasil. Ela começou na década de 60, na França, parece-me que França, e foi difundida mais na Itália. No Brasil, a doutrina brasileira majoritária não acata esta teoria da perda. Na verdade, a doutrina brasileira entende que ela não tem nenhuma discussão a ser tratada dentro do projeto brasileiro, da lei brasileira. Na verdade, ela não tem uma finalidade, é difícil você chegar a um fim para se apurar um dano que possa existir amanhã. A legislação eleitoral, a especialidade dela é só eleitoral,
Ela não existe uma maneira de você difundir isso. O Código Eleitoral não permite essa discussão a respeito, mesmo que seja subjetiva, a respeito da teoria proposta pela Sabrina. Na verdade, na Justiça Eleitoral, caso o candidato que se julgue prejudicado, que entende que foi lesado por atos ilícitos ou abuso de poder do seu adversário que tenha, por acaso, sido eleito, ele deve procurar isso dentro da justiça comum, no âmbito da justiça comum, por meio da responsabilidade civil, acredito, jamais no eleitoral. Porque lá nós tratamos simplesmente desse abuso e dessa licitude, nós tratamos dentro dos limites do Código Eleitoral. E não para discutir uma matéria de responsabilidade civil puramente, que é a teoria. Quais são as principais vantagens e desvantagens da adoção do sistema do voto distrital, considerando a sua aplicabilidade no Brasil? Está aí uma questão em discussão dentro do Congresso Nacional, né? Foi discutido e está sendo discutido. O voto distrital tem suas vantagens e tem suas desvantagens, no meu modo de pensar. Desvantagem, Leão, por quê? A vantagem primeiro, né? As vantagens é porque restringe a um distrito, o eleitorado tem mais contato com o seu candidato, com o representante do distrito. Acredito que há uma vantagem principal, que ele vai acabar com aquela questão aquele candidato que puxa, o puxador de voto, que é o caso do Tiririca. Os famosos, né? Do Eléas, né? Que elege determinados candidatos, determinados eleitos, que são eleitos sem nenhum respaldo de voto. São levados, né, a isso. Mais responsabilidade com o eleitor que votou nele, né? Contrariamente, o deputado, a discussão maior é o seguinte, eu acho que o deputado ele não é deputado de um distrito, ele é um deputado do Estado. Traz diversos fatores contrários a isso, no meu modo de pensar, o voto proporcional ajuda. Nós temos, por exemplo, uma questão, por exemplo, da formação do distrito. Ela é criada pelo próprio presidente da República dentro das suas vantagens, dos seus critérios. Toda eleição proporcional, diversos países já afastaram a questão do distrital e passaram para a proporcional. Por quê? A renovação do Congresso Nacional é muito pequena no distrital. Tem um comando de fechamento, geralmente um partido é o que comanda, que tem mais controle sobre são reeleitos. Muito bem. Para ser o governo, tem nos Estados Unidos, o voto distrital. Califórnia, no ano 2002, não teve nenhum reeleito. Todos os deputados foram reeleitos. Renovado. Eu quero agradecer, então, a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário Newton e chamar agora o intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor falasse sobre a importância da biometria, como que o TRE tem feito, a Justiça Eleitoral tem feito para poder realizar a biometria para as eleições do ano que vem e também sobre outras propostas que estão em discussão no Congresso Nacional. A gente volta em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo os 70 anos da Justiça Eleitoral no país e em Minas Gerais. Nosso entrevistado é o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Paulo César Dias. Doutor Paulo, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da questão da biometria. Qual a importância da biometria neste momento e que o senhor está preparando já as eleições do ano que vem? Como é que ela é feita? Nós temos um projeto, uma meta dentro do Estado de Minas Gerais que foi traçado pelo próprio TSE. O ministro Toffoli está direcionando esta questão da biometria. Em Minas Gerais, que é o segundo colégio eleitoral, né, com 15 milhões, mais de 15 milhões de eleitores, nós temos um projeto, a meta nossa é atingir mais de 6 milhões de eleitores na biometria, o processo biométrico.
E foram traçados, a questão de verba foi liberada, a dificuldade maior que nós temos são os kits para esta programação e catalogar e colher as digitais do eleitor para a votação. Os kits estão sendo preparados, apesar das dificuldades, eu acho que poderemos sim atingir as metas. Eu tenho um dado aqui, se o senhor me permite, que nas eleições do ano passado, 462.947 eleitores de 26 municípios já participaram e votaram em urnas biométricas. Quais são os documentos necessários para que o eleitor possa fazer essa biometria? Os documentos necessários são os mesmos. É um documento de identidade, tem o documento que ele precisa de residência, comprovação de endereço, ele está naquele município naquele município. Esses documentos já existem, a idade, a condição do eleitor em si é o que é necessário. O objetivo, então, é eliminar qualquer possibilidade de fraude. Muito bem. Doutor Paulo, teve uma discussão também muito forte a respeito da proposta de unificação das eleições. Tem gente reclamando que tem que votar de 2 em 2 anos. A ideia seria, então, fazer eleições gerais, de presidente da República até vereador, numa mesma eleição. Você acha que isso é viável, é bom, vantagem, desvantagem? Eu acho que é desvantagem grande. Eu tinha um pensamento anterior diferente disso. Eu pensava que deviam unificar as eleições para a economia brasileira e etc. Mas hoje eu não penso assim mais. Como presidente do tribunal, eu penso que as eleições têm que ser realmente separadas. Porque uma interfere na outra? Vai em detrimento das eleições municipais, principalmente. Quer dizer, fica mais preocupado com o debate nacional. O debate nacional esquece dos municípios e das eleições menores. Aí fica mais prejudicado. Mais prejudicado. Além de dar muito trabalho também para o TRE conseguir organizar tudo isso muito no difícil mesmo de se organizar. Pelo menos por enquanto, o TRE não tem condições, nem a Justiça Eleitoral Brasileira tem condições de unificar as eleições. Ok, nós falamos no bloco anterior a respeito do voto obrigatório. Na prática, a gente percebe que está havendo aí uma crescente abstenção do eleitor. Como é que o senhor avalia isso? É um desinteresse ou é um protesto? Eu acho que é protesto e desinteresse ao mesmo tempo. E isso as crises, a crise brasileira faz com que isso aconteça. Por isso que eu acho que o voto deve ser obrigatório, pelo menos por enquanto, nesta fase brasileira. Muito bem. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Eu trouxe aqui esse livro porque me pediram, do Celso Ribeiro Bastos, porque eu acho que é uma discussão interessantíssima dentro do direito constitucional a respeito de hermenêutica e interpretação. Eu gostaria que os estudantes fizessem uma leitura. O Celso Ribeiro Bastos discute bastante isso aqui. Qual a diferença que existe entre hermenêutica e interpretação? Eu deixo a critério dos estudantes, porque eu acho que hermenêutica, no meu princípio de estudante de direito, eu achava que não tinha nenhuma diferença. Hermenêutica é interpretação. Agora, os novos autores dizem que, na verdade, a hermenêutica é uma teoria de interpretação. Então, uma mistura, né? E os estudantes vão decifrar essa matéria amanhã. Eu indico esse livro para esta discussão a respeito, que é o Celso Ribeiro Bastos, um livro pequeno, de fácil aquisição e muito bom. Eu queria que o senhor falasse também que parece que no mês de junho a Justiça Eleitoral comemorou o Dia Nacional da Consciência do Primeiro Voto, um incentivo aí ao voto aos 16 anos. O senhor, inclusive, como juiz eleitoral, fez aquela campanha através do jogador Ronaldo Fenômeno, quando ele esteve aqui em Belo Horizonte. Qual que é a importância desse primeiro voto e dessa data? O Sepúlveda, o ministro Sepúlveda Pertence, deu uma ênfase muito grande nesses eleitores, o incentivo do eleitor à sua primeira eleição. E quando foi proclamado o voto aos 16 anos, a menoridade, a idade do eleitor facultativa até os 18, mas com direito a voto. E o Sepúlveda pediu ao Tribunal Regional Eleitoral que fizesse essa campanha por intermédio do Ronaldo. E assim foi feito. O presidente do tribunal determinou que eu fosse ao Rio de Janeiro entregar lá na UNA o título para o Ronaldo. E foi uma recepção muito grande, a imprensa nacional inteira esteve presente, né? Todas as emissoras de rádios e de jornais, todos presentes, e foi feita esta campanha para a votação dos 16 anos, por intermédio do Ronaldo Fenômeno.
Aí, depois disso, também a participação dos jovens de 16 anos virou também um fenômeno, nas eleições. Sem dúvida. Muito bem. Bom, eu comecei aqui com o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Paulo César Dias, que assumiu no dia 25 de junho deste ano e fica no TRE até o início das eleições municipais do ano que vem. Falamos aí sobre as mudanças preparadas para a legislação eleitoral e também sobre os 70 anos da Justiça Eleitoral no país e em Minas Gerais. Doutor Paulo, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Oriol, obrigado a vocês, viu? E conto com a imprensa inteira relativamente às eleições próximas do ano que vem. Será e principalmente um o processo biométrico, que nós precisamos do incentivo de toda a imprensa. Com certeza. Pode contar conosco, nós agradecemos aqui a participação e agradecemos também a você. Se quiser mandar sugestões para o nosso programa, envie para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.